Desculpa que ele demora um pouquinho a parar, né? Ele demora um tempo para poder paralisar, Exato. né? Aí eu já iniciei aqui a Também minha já iniciei. gravação. Tá ok. Então, deixa eu anunciar aqui o processo e explicar aqui a situação. Nós vamos dar continuidade agora à nossa sessão de julgamento do dia 19 de maio de 2021, da tarde, certo? Nós temos um pequeno, brevíssimo intervalo, né, para podermos alterar aí encerrar aí a gravação até às 18 horas, vamos iniciar uma nova gravação a partir das 18 horas. Antes disso, eu já tinha anunciado que iríamos julgar os processos 36 e 37 da nossa pauta. Já tínhamos convocado a agricultura de ano, que é a patrona, que vai fazer sustentação oral desses dois processos. Certo? Nesse intervalo, nós damos 8 em 35, por isso vamos para o 36 e o 37 agora. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos relatar, relatar o processo, faz a sustentação oral. E conforme sejam os debates, viu, Fred, a gente vê aí a conveniência de dar um intervalo, certo? Então, conhecer primeiro aqui o processo. Mas última pergunta, estou dizendo, são dois processos, né, da mesma empresa, e parece que o assunto é bem parecido, né? A senhora pretende fazer duas sustentações orais, ou a sua sustentação oral vai embarcar os dois, porque dependendo de como a senhora pretende fazer, a gente pode se adequar também em relação ao julgamento. Presidente, será só uma sustentação oral, na verdade a matéria é a mesma para os dois processos. Ótimo. Diga isso. Só para poder esclarecer, na verdade é um crédito só, então eu até estaria propondo estar fazendo o julgamento do 37 primeiro, né? Porque a matéria é exatamente a mesma coisa, o crédito a gente vai estar discutindo aqui nesse 37. Tá certo. Tudo bem. Então vamos fazer assim, conforme sugerido pelo relator, né, dos dois processos, ele sugeriu a inversão, né, da ordem, primeiro o 37, depois o 36. A gente vai julgar o 37 e, como é costume, depois a gente vai ver, a gente faz a apreciação do 36, né, de uma maneira mais resumida, né, conforme a necessidade, as discussões sobre esse processo. Certo? Então, colegas, vamos iniciar o julgamento de 37 na pauta, processo da empresa International Paper do Brasil Limitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Antes de mais nada, doutor Tiana, eu só queria confirmar os seus dados, fazer registro na ata. O seu nome é Diana Piatti de Barros Lobo, isso? OAB São Paulo 241582. Perfeito, presidente. Correto? Machado Meia, Sendaz e Ofício de Advogados. Muito bem. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o relator, ele vai fazer o relatório, depois eu lhe passo a palavra para a sustentação oral. Ok? Então, com a palavra, o conselheiro Wilson para relatar o processo do item 37 da nossa pauta. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutora Diana. Então, item 37 da pauta, International Paper do Brasil Limitado. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-29188 da primeira turma da DRJ Belém, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório que não homologou compensação declarada. O contribuinte formalizou a DECOMP, final 1667, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ao maior do IR-fonte, no valor de 788 mil, do PA 31 de 12 de 2007, arrecadado em DARF no montante de 788 mil em 26 de 6 de 2008. A compensação não foi homologada, conforme consta no despacho decisório eletrônico, porque DARF informado no DECOMP foram integralmente alocados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, alegando que efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio a seus acionistas e reteve imposto de renda na fonte no montante de 7.650.000. O fonte teria sido quitado na forma abaixo descrita, através de 3 DECOMPs e mais um DARF no valor de 755 mil.
Na DECOMP 2849, o valor do débito de fonte relativo a juros sobre capital próprio era de 5.046. Segundo o contribuinte, após verificação interna, constatou que não possuía todo o crédito informado na DECOMP e, por isso, recolheu em DARF 755.464, o que teria reduzido o débito para compensação para 4.291.337. Ainda a recorrente alega que ter encaminhado manifestação da RF Limeira solicitando a retificação da DECOMP, informado que o crédito que pretendia aproveitar referia-se, na verdade, a saldo negativo de RPJ do ano calendário 2007. O pedido de retificação, bem como o pedido de reconsideração, não foram deferidos, o que levou a contribuinte a incluir o débito, né, de fonte de JCP no parcelamento instituído pela Lei 11.941. Dessa forma, continua o contribuinte, tendo quitado o débito por meio do parcelamento, o valor correspondente ao DARF foi recolhido em duplicidade, que seria a origem do crédito agora pleiteado. Então, ela fez um pagamento, verificou que tinha uma diferença, e essa diferença ela fez o recolhimento através de um parcelamento, que já estava incluído naquela outra DECOMP. Segundo o contribuinte, na consolidação do Refis 4, a Receita Federal não considerou o valor de 755.464 que havia sido pago por meio de DARF, incluiu na totalização do parcelamento o valor integral do débito relativo ao JCP, o fonte sobre JCP, no montante de 5.046. O parcelamento teria sido integralmente quitado. Alegou o contribuinte que, apesar de não ter retificado a DCPF para fazer constar a informação do pagamento do débito por meio do parcelamento, o que desvincularia o DARF de 788 mil do pagamento de fonte, não haveriam dúvidas quanto à existência e à legitimidade do direito creditório. E afirma que o fisco teria as informações sobre os parcelamentos efetuados por seus contribuintes e poderia ter constatado a duplicidade no pagamento e reconhecido a legitimidade da compensação efetuada. Aduz que, em observância aos princípios que formam o direito administrativo fiscal, deve a administração pública superar aparente erro no preenchimento da DCTF, fornecido pela recorrente, para que prevaleça a verdade material, comprovada documentalmente em razão da legitimidade da compensação efetuada. E resignada a coincidência de juros Selic sobre a parcela da multa moratória, o que considera ilegal, e resigna-se com a incidência de juros Selic sobre a parcela da multa moratória que considera ilegal. Esse é outro ponto que ela falou. No seu entendimento, aplicando-se a Selic sobre o principal e sobre a multa, acarretaria a verdadeira afronta ao princípio constitucional do não confisco, bem como violaria o direito de propriedade, já que fazem incidir sobre juros exorbitantes sobre o imposto devido e ainda sobre a multa. A DRJ constatou que, na data de apresentação da DECOMP, final 0627, a situação do débito de fonte do terceiro decênio de dezembro de 2007 era o seguinte: débito de 755.464 declarado em DCTF, extinto pelo pagamento em DARF. Débito de 1.914 declarado em DCTF, extinto por meio da DECOMP final 9820. Débito de 4.291 declarado em DCTF, exigibilidade suspensa pelo parcelamento especial. E débito de 689 mil declarado em DCTF, extinto por meio da DECOMP final 0232. E débito de 755.464 não declarado em DCTF, exigibilidade suspensa pelo parcelamento especial. Então, esse último aqui, que é o débito, que ela fez o pagamento e o parcelamento também. Concluiu, então, a DRJ que não haveria indébito em relação ao pagamento efetuado via DARF, pois a data da apresentação da DECOMP final 1667, o pagamento estava regularmente alocado ao débito declarado pelo sujeito passivo. Ressalvou que o indébito, se existente, encontrar-se-ia nos pagamentos efetuados no parcelamento especial, e somente através de um DECOMP específico para os pagamentos efetuados no parcelamento especial é que se poderia apurar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Constatou ainda a DRJ que o recorrente encaminhou a DECOMP final 0627, no processo 2013-38, cuja origem do crédito está sendo analisada integralmente no presente processo. Esse é outro processo que a gente vai estar analisando em seguida. É o 36. Quanto à incidência de juros sobre a multa de mora, afirmou a DRJ, a penalidade aplicada ao sujeito passivo por inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito do crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo e integraria os débitos para com a União decorrente de tributos e contribuições nos termos do artigo 61 da nota 430.
Assim, o DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente. Aí o contribuinte tomou ciência do acordo por recurso de prazo em 3 de 6 de 2014. Eu vou deixar, então, um relato em relação ao recurso voluntário, para que a contribuinte, então, possa estar fazendo o relato dela, presidente. É isso o relatório? Isso. Sim. Obrigado. Minha senhora, deixa eu só colocar aqui o tempo. Então, vou passar a palavra, a senhora vai fazer sua sustentação oral, só que 15 minutos. Ok? Vamos lá. Obrigada, presidente. Obrigada, relator, doutor Wilson, pelo relato. Acho que foi importante até para simplificar um pouco as questões, porque são tantos fatos, mas como colocado pelo relator, aqui o processo, a origem, é um pedido, é uma declaração de compensação de um crédito decorrente de R-Fonte sobre JCP. Uma parcela paga via DAF, que foi também incluída no âmbito do refis da 11941. E por isso a empresa pleiteou, considerando as disposições claras do 74/9430, ou a restituição do valor via compensação. Presidente, eu posso projetar aqui a apresentação que eu fiz? Sim. É uma projeção para os dois casos. Vai ajudar a identificar essas referências de valores que são importantes para a solução do caso. Pode sim. Você deve estar vendo um ícone com uma setinha apontando para cima? Eu acho que eu já estou, vamos ver aqui. Agora, só uma pergunta, eu deixo de aparecer para os senhores ou ainda fica aparecendo? Bom, depende da apresentação. Nesse caso, está aparecendo a apresentação, pode estar aparecendo uma fita, mas a senhora não está com a imagem disponível. A imagem dela some. Se tiver algum incômodo com relação a isso, aí os senhores me avisam. Está tranquilo. Eu estou imaginando que a primeira tela que está aparecendo aí para os senhores é a capa aqui do processo, a referência aos processos e o conselheiro relator, não é isso? Exato, está aparecendo uma imagem aérea de uma cidade. Né? Então, tá bom. Obrigada. Bom, então esses itens 36 e 37, eles tratam basicamente da compensação de débito de IPI de novembro de 2012 e o crédito, como eu mencionei, de pagamento a maior, na verdade, uma duplicidade de pagamento do IR-Fonte incidente sobre juros sobre capital próprio de dezembro de 2007. O despacho decisório que resultou na não homologação da compensação é aquele despacho decisório padrão que os senhores devem ter examinado inúmeras vezes aqui no âmbito dos julgamentos da turma, aqueles despachos decisórios que tentavam alocar o crédito para o débito e daí, quando a informação não constava exatamente dessa forma em DCTF no DARF, concluíam pela insuficiência de crédito para a realização das compensações. A diferença dos dois processos, na verdade, são os valores compensados, né? A perda em compra, inclusive, ela poderia ter feito a origem vinculada ao primeiro do perder compra original, mas, na essência, é exatamente o mesmo crédito, e por isso a solução aqui ao caso, analisando sob a perspectiva do crédito, é a mesma para os itens 36 e 37 aqui da pauta. No mérito, a primeira coisa que eu queria destacar para os senhores é o seguinte: esse valor de R-Fonte de dezembro de 2007, ele foi declarado pelo contribuinte em DCTF da forma como aparece aqui para os senhores, de R$ 755 mil e compensações no valor de 6.894.000, totalizando esse valor de 7.650.000. Essa foi a DCTF enviada, que declarava no total da parcela 7.650.000, sendo uma parcelinha, que é esse DAF aqui que estamos hoje analisando a pertinência do crédito, que foi esse pagamento aqui que aparece na segunda linha aqui com as informações numéricas. Nessa segunda linha aqui da DCTF, que ela consta efetivamente do processo administrativo, eu trouxe a abertura dessas compensações. Por que isso é pertinente, senhores? Porque as duas compensações que eu marquei aqui com um tiquezinho, elas foram homologadas e não geraram qualquer discussão. Essa que eu marquei com destaque em vermelho é uma PERDECOMP que no curso do processo de análise daquela PERDECOMP, quer dizer, naquele processo administrativo e não nesses que estamos tratando agora, ela foi não homologada. Quando essa PERDECOMP foi não homologada, que foi justamente essa menção que o relator fez, que existia uma divergência se o crédito era
saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido e IRPJ, e aqui eu faço isso só para ilustrar, porque não é pertinente para a conclusão com relação ao caso concreto, o contribuinte optou por incluir o valor relativo a essa PERDECOMP, que está aqui, senhores, a referência de 4.291.000, no âmbito do refis da lei 11.941. Portanto, em resumo, do valor de 1.650, essa parcela que eu marquei com o tique aqui foi homologada das duas primeiras PERDECOMPs, e eu tenho o valor daquela PERDECOMP de 4.291.000, o valor do débito declarado em DCTF referente a essa PERDECOMP, que a empresa optou por aderir ao refis, porque identificou que existia realmente um erro na identificação do crédito. Além disso, tinha a parcela que era do valor desse DAF, que é aquele que eu já comentei na primeira informação quanto a DCTF. Quando da adesão do refis, senhores, e essa adesão do refis ocorre, a consolidação do refis ocorre no final de 2009, mais precisamente em novembro de 2009, eu não sei se os senhores lembram, mas esse refis da 11.941, o contribuinte ele não declarava ou não informava o débito. Era a Receita Federal e a Procuradoria que, dentro dos sistemas dele, indicavam quais eram os débitos e o contribuinte ia e selecionava aqui nesse campinho aqui, que consta no canto esquerdo da apresentação, se iria identificar aquele valor ou não. Vejam, senhores, que eu destaquei aqui em vermelho, que quando ele faz referência ao processo, que é esse daquela PERDECOMP, ao invés de constar os 4.291.000, ele faz constar 5.045.801,33. Eu vou passar rapidamente a volta, só para destacar esse número novamente. Ao invés de constar 4.291.000, o sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal imputou como saldo originário o valor de 5.045.000. Como nesse sistema da 11.941 não existia a possibilidade de eu fracionar, ou bem eu aceitava e selecionava esse débito, incluindo no parcelamento, ou eu bem não incluía ele todo, e a empresa optou por quê? Por incluir o valor 5.045, mesmo sabendo que uma parcela desses 5 milhões aqui, que era justamente esse valor de 755 aqui, que eu indico na última linha dessa tabela, já tinha sido efetivamente pago. O que a empresa entendeu? Ora, a Receita Federal e a Procuradoria não alocaram aquele crédito, aquele DARF, aquele pagamento, no débito relativo a essa competência. Então, eu vou pagar o valor cheio que foi selecionado pela Procuradoria e pela Fazenda Nacional e tentar a repetição do indébito do valor do DARF de 755. A informação com relação ao parcelamento, como bem destacou também o relator, ela foi integralmente quitada. Aqui o número aumenta para 5.762.000 por conta dos acréscimos, mas aqui, todo o histórico de parcela pagas, e com isso a empresa quitou o valor devido no âmbito da lei 11.941. Sem nenhuma parcela que ficou em aberto com relação a esse período. Então, portanto, senhores, a origem aqui do crédito é justamente esse indébito referente à diferença entre o valor devido, que é aquela PERDECOMP que foi não homologada, decorrente do processo administrativo que foi inserido no âmbito do refis. E olha aqui, senhores, vou até voltar na tela para mostrar a referência que aparece aqui no sistema da Receita Federal do processo, final 2011-82, valor originado de 5.045.000. E aí a empresa pagou no refis os 5.046.801, resultando no indébito de 755, que é justamente o valor do DARF, que não tinha sido alocado. O que eu coloco aqui como pontos de observação, senhores? Que é a PGFN e a Receita Federal que indicam os débitos que poderiam ser incluídos no parcelamento e os valores, e que nenhum desses fatos que eu estou destacando aqui era desconhecido da DRJ. Na verdade, e aí eu venho aos senhores para examinarem, por favor, as folhas 177 do processo administrativo 213/93, que eu acredito que é o item 37, nas folhas 177, o acórdão da DRJ retrata exatamente essas compensações e esses pagamentos, reconhecendo que o valor do DARF foi pago e declarado em DTF,
que o valor de 4.291.000 tinha sido informado em perder conta e que o valor que foi pago no refis era o valor de 5.046. Mas qual a insurgência da DRJ? Aparentemente, a DRJ ali, ela se colocou contrária ao líder de crédito, porque, na verdade, o que tinha que ter sido solicitado seria a restituição do valor do refis, sendo que, senhores, não há qualquer regra no CTN, na legislação, que diga que eu tenho que pedir a restituição daquele valor e não desse, desde que eu comprove o indébito, e o indébito está aqui comprovado, eu poderia, sim, dessa forma, proceder. E a decisão da DRJ, aparentemente, ela quer atribuir ao valor declarado no refis a natureza de confissão de dívida, aparentemente, porque esse pedaço foi até destacado pelo relator quando fez a menção à decisão da DRJ, e ele reconhece, item a item, o que tinha sido declarado pelo contribuinte em DCTF. Ele vai mencionando que é justamente, senhores, aquela tabelinha que eu trago aqui no começo, né, com base na DCTF, e a DRJ parece entender que esse valor, que é justamente do valor do indébito, teria sido inserido no âmbito do refis. Acredito eu que aqui faltou talvez um exame mais detido dos processos, e sim uma atenção ao princípio da verdade material, porque de fato há um valor pago a maior. Poderia até se argumentar dentro dessa premissa, licitação no âmbito do refis deveria obedecer um regramento próprio, mas aqui, senhores, a própria jurisprudência do CARF permite restituição e compensação do valor paga maior no âmbito do refis. Esse primeiro acordo que eu faço referência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é até recente, é de janeiro de 2020, quer dizer, uma composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, primeira turma, muito parecida com a que temos hoje, com algumas ausências, e de outra jurisprudência que é encontrada no âmbito das turmas, mas todos reiterando, olha, se o crédito existe, isso está comprovado pela documentação, deve ser reconhecido, e isso é independente de qualquer outra falha que possa ser atribuída à declaração. Isso até para respeitar o princípio, a regramento, né, a disposição do artigo 74 da 9430, que vai garantir ao contribuinte a restituição, via compensação inclusive, dos valores pagos a maior. Então, senhores, com isso eu já vou encerrando a minha fala aqui, destacando os 3 fatos que eu queria que ficassem... os 3 fatos que eu gostaria que os senhores levassem em consideração quando for as referências que estão nesse processo. O DARF de 755 mil, que é justamente a origem desse crédito, ele não foi computado pela Receita Federal ou pela Procuradoria quando da adesão ao refis. E é esse DARF que resulta em pagamento de duplicidade. O procedimento formal de adesão do refis e o de compensação foram regulares e seguiram todos os termos. Não há qualquer dúvida quanto ao procedimento adotado. E o CARF, na jurisprudência que eu inclusive citei no slide anterior, ele reconhece a possibilidade de repetição do indébito dos valores pagos no âmbito do refis. Por isso, minhas considerações finais, senhores, são para que seja reconhecido e dado provimento aos recursos voluntários interpostos, reconhecendo a legitimidade dos créditos, ou caso, e consequentemente das compensações efetuadas, ou caso os senhores entendam que é ainda necessário examinar qualquer critério que seja com relação ao crédito compensado, que seja convertido em diligência, porque no caso concreto, tão segura está a empresa com relação à existência desse pagamento indevido ao maior, que na pior das hipóteses, no pior dos cenários, deveria ser convertido em diligência tão somente para dar a certeza aos julgadores com relação ao crédito, que, inclusive, já é de fácil constatação examinando os documentos do caso concreto. E aí eu ressalto, senhores, que no caso, nos autos aqui presentes, tem a informação das declarações que foram enviadas, a cópia da DCTF, os comprovantes de pagamento, a adesão ao refis, o valor que foi pago no refis, ele não foi objeto nunca de qualquer questionamento, e está segura, a própria DRJ, ela nunca questionou isso, então sabia que tinha sido efetivamente pago, e aqui a única controvérsia existente, que a parte entende que foi superada,
é essa questão da alocação do débito para um valor declarado, que não condiz com a realidade do crédito tributário aqui e deveria ser identificado corretamente, de acordo com os controles da Receita Federal e da Procuradoria, para reconhecimento do crédito. Acho que são essas as considerações que eu queria fazer para os senhores, e voltando aqui à imagem, acho que voltei a imagem aqui para os senhores, espero. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer fato relacionado a esse processo, ou mesmo para indicar, caso os senhores queiram examinar algum item com mais vagar, onde estão essas folhas no processo administrativo. Ok. Obrigado, doutora Diana. Pronto, agora sim, perdão, não estava aparecendo, né? Eu não tinha parado a exposição, perdão. Agora sim. Muita tecnologia, né? A gente muda, acostumada a fazer sustentação no CAF e ao vivo. Ok, eu só peço para, sei lá, abrir a câmera. Desculpa, perdão. É porque ele fecha, né, na hora que você para a projeção. Sim. Agora estão me vendo. Sim, tá tranquilo. Obrigado. Que é para a gente registrar. Claro. Nós, antes de passar a palavra para o relator, para proferir o voto inicial, nós temos um problema técnico aqui, né? Dois problemas, na verdade. Um problema técnico. Efigênio, eu acho que eu não iniciei a gravação naquela hora, mas você iniciou, né? Iniciei. Você está gravando? Eu estou gravando. Eu acho que eu já tinha iniciado e cliquei de novo, e aí ele fez eu parar, e eu reiniciei já durante a sustentação oral, então eu vou precisar do teu arquivo. Ok. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais eu vou dar um outro intervalo, agora, eu peço um pouco da sua paciência, estou dizendo. E eu paro essa gravação, né? Isso, você para essa gravação, para o arquivo ficar pequeno, para a gente Ok, perfeito, presidente. Perfeito. E eu vou aproveitar e vou dar um intervalo de 10 minutos, porque a gente está nesse tirão aqui desde as 16 horas, tá certo? Então, Tony, eu vou pedir o obséquio, só esperar uns 10 minutos na sala, pode esperar na sala. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, tá certo? Aqui mesmo, sem chamar. A gente só vai dar esse intervalo de 10 minutos. Primeiro, porque a gente precisa dar esse intervalo, porque a gente precisa parar a gravação, e segundo, porque a gente já está há muito tempo sem intervalo, e seria bom que o debate ocorresse de uma maneira tranquila, né? A gente menos cansado. Tá certo? Pode ser? Sem problemas. Então, eu recomendar a doutora Diana que não saia, porque depois a gente não vai conseguir admiti-la de volta, já que o suporte já saiu. Então, é só baixar a câmera, doutora Diana. Sem sair da reunião, fechar a câmera e o microfone. Pode deixar aberta a câmera, não tem problema. Vamos ficar todos na sala. Se quiser fechar a câmera e o microfone, sem problema, mas vamos ficar todos na sala. E a gente retorna às 18h23, daqui a 10 minutos, ok? Então vamos para a gravação, presidente. Certo.